Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre um dos primeiros personagens criado pelo Walt Disney. E não, eu não estou falando do Mickey. Antes do rato mais famoso do mundo existir, havia um coelho, e seu nome era Oswald the Lucky Rabbit ou Oswald o Coelho Sortudo. Mas por que será que ele não é tão conhecido quanto o Mickey? Vamos descobrir juntos? Bora! Antes de tudo, eu quero apresentar os livros que serviram como base para o roteiro deste vídeo. O primeiro é esse aqui, a biografia do Walt Disney, escrita por Neil Gabler, que é super conhecida, intitulada Walt Disney, o Triunfo da Imaginação Americana, que vai falar sobre a própria vida do Walt Disney, intercalando com a trajetória profissional desse visionário do entretenimento. Super recomendo a leitura, tem muitas curiosidades interessantes aqui. Já o segundo livro é esse aqui, The Walt Disney Film Archives, os filmes animados de 1921 a 1968, que é o período em que o Walt Disney esteve à frente da Walt Disney Pictures. E ele é uma verdadeira obra de arte, porque vai apresentar sketches, storyboards, detalhes da produção. Ele é um livro muito lindo, recomendo, vale muito a pena. Item de colecionador mesmo, viu? Ó, storyboards, desenhos dos personagens, detalhes aqui. Então, assim, vale a pena. Já fica a dica dos livros também. Vamos então ao coelho de Walt Disney, Oswald the Lucky Rabbit. Inicialmente esclareço que é uma criação do Walt Disney desenhada por Ub Iwerks, seu parceiro no desenvolvimento de personagens. Isso ocorreu da mesma forma com o Mickey. Aliás, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo especialmente sobre os primeiros filmes dele, já fica como sugestão para quando acabar esse vídeo aqui. Mas vamos lá! Primeiro eu quero explicar que na indústria do cinema e da animação há vários profissionais e empresas e cada um se responsabiliza por uma etapa da criação e distribuição de um desenho. Hoje em dia, a Disney cria, produz e distribui seus próprios filmes e curtas, mas dentro da companhia há vários estúdios que fazem o desenho em si. Por exemplo, temos a Pixar, que é um estúdio de animação da Disney, mas antes eram empresas separadas, ou seja, era a Disney quem distribuía os filmes do estúdio. Nessas situações eram realizadas as negociações e os contratos para estabelecer a função de cada um, divisão de lucros, etc. Porém, claro, hoje em dia Disney e Pixar fazem parte de uma única grande companhia. O que ocorre na indústria do audiovisual, de um modo bem simplificado aqui para esclarecer, é o seguinte: nós temos os estúdios, as produtoras e as distribuidoras. Por vezes, uma empresa pode desempenhar várias funções. Se pegarmos os créditos do primeiro filme de Oswald a ser oficialmente distribuído, temos o seguinte. Eu vou pegar aqui no meu computador para ler realmente o que está escrito aqui nos créditos e ficar mais fácil. Então temos: Universal apresenta Oswald in Trolley Troubles, uma produção de Winker por Walt Disney, direitos autorais por Universal Pictures Corporation. Ou seja, temos quem criou o desenho, quem está apresentando, quem produziu e de quem são os direitos autorais. E tudo isso é muito importante para compreendermos melhor a trajetória do Oswald. Beleza, vamos adiante. MJ Winkler Productions era uma empresa que produzia e distribuía filmes de desenho animado e ela detinha os direitos autorais de Alice Comedies, que era um live action misturado com animação feito pelo estúdio de Walt Disney. Quem negociava com Walt os desenhos era Margaret J. Winkler. Já dá para prestar atenção ali nas iniciais do nome dessa produtora. Depois, quem assumiu a empresa foi o seu marido, Charles Mintz, e a produtora foi renomeada Winkler Pictures. E guardem esse nome, Charles Mintz. No início de 1927, o Mintz estava negociando com a Universal um novo personagem de desenho animado. Fazia alguns anos que a Universal não lançava nenhum desenho e ficou interessada. Assim, Mintz assinou um contrato de 1 ano com a Universal para entregar um desenho feito pelo estúdio do Walt Disney a cada 2 semanas. Na época, pareceu um super negócio, pois era uma ótima distribuição para a Disney e o marketing aumentaria sua visibilidade. Assim, o Walt Disney, junto com o Iwerks, inicia a criação de um coelho que iria se chamar Oswald. Eles queriam algum animal diferente de um gato, que era o animal que dominava o mercado audiovisual de animação. Já tinha o gato Julius, criado para o Alice Comedies, e ainda o famoso gato Félix, criado por Pat Sullivan e Otto Messmer. E por isso resolveram inventar um coelho. O primeiro curta-metragem que Disney fez foi Poor Papa ou Pobre Papai. A produção durou pouco mais que 2 semanas, mas o desenho não agradou Mintz,
nem a Universal. Eles alegavam que tinham muitos personagens, muitas piadas e faltava uma história. O Walt discordava quanto às histórias, pois alegava que os desenhos animados não tinham que ser construídos como os filmes, não podiam perder o fluxo das gargalhadas. Mas ele teve que criar um novo desenho e foi ali que ele fez o Trolley Troubles, ou Problemas com o Bonde Elétrico, que acabou se tornando o primeiro curta-metragem a ser distribuído. Oswald estreou em 15 de julho de 1927 e rapidamente se tornou a maior estrela da Disney. Ele tinha um par romântico, a Coelha Fanny, e com seu desenho a gente consegue perceber as semelhanças entre o Mickey e a Minnie. Primeiro, entre o Oswald e o Mickey, a gente percebe de imediato, claro, o tamanho das orelhas, mas o estilo do desenho, o corpo deles, são muito parecidos. Temos as mesmas semelhanças entre a Fanny e a Minnie, e ainda dá para reparar na flor na cabeça e na saia de poá. Os curtas de Oswald The Lucky Rabbit apresentavam histórias com bastante energia. Tinha romance, com Oswald sempre tentando impressionar Fanny, e era engraçado. O coelho era um desenho fácil de animar com as suas formas arredondadas. Os animadores aprenderam movimentos como esticar, espremer e torcer. Depois, essas técnicas se tornaram parte dos fundamentos básicos de animação que conhecemos até hoje. Como o Walt tinha feito previamente o Alice Comedies, que era um desenho com gravação de uma atriz real, ou seja, o live action, ele tinha o conhecimento cinematográfico. Então, em Oswald, ele simulava movimento de câmera, ângulos altos e baixos, uso de vários takes, close-ups e assim por diante. Assim como o Mickey, o Oswald também foi inspirado em grandes astros da comédia como Buster Keaton e Charlie Chaplin. Os desenhos do coelho apresentavam um humor situacional e não apenas gags umas atrás das outras. Também ressaltavam o sentimento dos personagens, o que era super legal. Aliás, recomendo que assistam aqui no YouTube, pois tem vários vídeos dele para conferir. Nos estúdios Disney, os desenhos passaram a se tornar mais complexos e o Walt acabou criando um departamento de histórias na empresa. Eles faziam planejamento, desenho detalhado e storyboards. Consequentemente, os roteiros se tornaram mais elaborados. Mintz e Walt não tinham uma relação muito saudável, pois Walt queria ter autonomia criativa para fazer o desenho e também aumentar o orçamento para fazê-los. O Mintz ele articulou com seu cunhado, George Winkler, irmão de Margaret, para convencer os desenhistas que trabalhavam com Walt Disney a sair de lá e trabalhar diretamente com a Universal. O Iwerks tentou alertar o Disney, só que ele não acreditava que estavam conspirando contra ele. O Walt viajou para Nova York para renegociar os valores de produção de Oswald. Ele sabia que o Mintz estava em processo de assinar outro acordo com a Universal para dar continuidade aos curtas do Coelho. O Walt queria renegociar os valores dos episódios, que eram cada um $2.250 para $2.500. Mas quando chegou lá, a grande decepção. Mintz deu um ultimato ao Walt. Ou ele se juntava ao time como empregado, ou perderia os direitos autorais de Oswald. E foi assim que Disney descobriu que Mintz não concedeu os direitos do personagem que ele mesmo criou. Walt ficou sem recursos e, para piorar, descobriu que os desenhistas o haviam abandonado. O único que permaneceu ao seu lado foi Ub Iwerks. Depois disso, Walt resolveu que não trabalharia mais para outra pessoa. Só que detalhe, ele tinha que continuar animando alguns desenhos do Oswald, porque no seu contrato dizia que ele entregaria 26 curtas. Ele voltou para a Califórnia sem o seu coelho Oswald, mas sabia que para recomeçar teria que criar um novo personagem. E você já deve saber de quem eu estou falando. Assim, no dia 21 de maio de 1928, o Walt Disney registra os direitos autorais de Mickey Mouse. A Universal continuaria a produzir os filmes do Oswald até o final da década de 1930, com quase 200 curtas no seu nome. Agora um momento colinha aqui do título de um livro que eu quero mencionar, que se chama Oswald the Lucky Rabbit, The Search for the Lost Disney Cartoons, do autor Dave A. Bossert. Ele afirma que o Bob Iger, quando ele assumiu o cargo de diretor de operações da Disney, ele começou a estudar toda a trajetória e descobriu ali o coelho Oswald. Quando ele assumiu posteriormente o cargo de CEO, de presidente da Disney, ele resolveu ir em busca dos direitos autorais desse coelho e foi assim que em 2006 Oswald the Lucky Rabbit retornou à Disney. E você, conhecia o coelho Oswald? Sabia sobre essa história complicada do estúdio Disney? Deixa aqui nos comentários se curtiu e conta também o que mais te chamou a atenção. Não perca o vídeo que eu fiz especialmente sobre o Mickey Mouse. Eu agradeço a companhia de vocês e nós nos vemos na semana que vem. Tchau!